Gente, o que eu vou contar aqui agora não é cena de série de suspense da Netflix, nem história inventada para ganhar likes. É um caso real, chocante e revoltante, que escancara o nível de perversão que o ser humano atingiu nos dias de hoje. É um caso arrepiante que parou o Brasil inteiro e fez o povo de Alagoas entrar em estado de choque. Uma bebê de apenas 15 dias de vida, a pequena Ana Beatriz, dada como sequestrada por homens armados, numa história que de início parecia digna de um filme policial, mas que rapidamente se desdobrou num dos episódios mais sombrios já vistos pela segurança pública brasileira. A mãe, Eduarda, uma jovem de apenas 22 anos que deveria proteger com unhas e dentes a sua pequena filha, mudou a sua versão dos fatos 5 vezes e no fim a verdade veio à tona para arrepiar os moradores da pequena cidade de Novo Lino, no interior de Alagoas. O corpinho da criança foi encontrado dentro de um guarda-roupa no meio da própria casa da família. Isso mesmo, você não ouviu errado. A pequena Ana Beatriz estava dentro de um guarda-roupa. Quando a polícia descobriu, a mãe simplesmente entrou em colapso e tentou tirar a própria vida. Mas a pergunta que não quer calar é: o que está por trás dessa mente? Que tipo de operação demoníaca está agindo nos lares e nos corações e nas famílias? Isso é só mais uma prova gritante de que nós estamos vivendo o prenúncio do fim, o tempo do caos, o colapso moral da humanidade. A palavra de Deus diz: nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, Mateus 24:12. E o que mais precisa acontecer para você acreditar e entender que Jesus está voltando e que o juízo está prestes a começar nesse mundo? Olha, eu quero trazer uma reflexão cristã sobre tudo isso. Eu só peço que você fique nesse vídeo até o fim, porque o assunto é triste, mas é um alerta para todos nós. Eu volto logo após a vinheta. Que a paz do nosso grandioso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Esse espaço que não se cala diante do mal e que denuncia as obras das trevas com coragem e poder do Altíssimo. E antes da gente entrar nesse caso absurdo, revoltante, estarrecedor, que mostra o nível de frieza e decadência espiritual que a humanidade chegou, eu quero te pedir com todo o carinho que você deixe o seu like agora mesmo. O like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, é urgente e precisa ser espalhado para mais pessoas que estão cegas, adormecidas, brincando com a justiça divina nesse mundo corrupto. O like é gratuito, mas o impacto que ele causa é importantíssimo para mim e para o canal. Então, deixa o like, o joinha, por favor. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, chega junto, mete o dedo no inscreva-se, porque aqui a gente fala a verdade. E eu quero te pedir que você ative o sininho das notificações para não perder as notificações de novos vídeos postados aqui quase todos os dias. E você não pode perder nenhuma denúncia, nenhum alerta e nenhum conteúdo que pode ser a diferença para você sair da cegueira espiritual e não perder a sua salvação. E presta muita atenção nesse recado rápido que eu vou passar para você, que pode ser o divisor de águas na tua vida. Se você está aí sofrendo com as contas atrasadas, sem saber como pagar o aluguel, sem esperança no final do mês, ou se você está empregado, mas humilhado, sendo tratado como lixo por um patrão que não te valoriza, não valoriza o teu esforço, calma, não é o fim. Eu tenho algo para te mostrar que pode mudar o rumo da sua vida e da sua história financeira a partir de hoje. Está sendo desenvolvido um projeto aqui na internet 100% online que tem transformado a vida de centenas de pessoas que, assim como você, estavam no fundo do poço e agora estão faturando de 2 a 3 mil reais por mês usando apenas o celular por 1 horinha por dia. E olha só isso, essa tela que você está vendo aí não é print falso, são mais de 3 mil reais. Esses são os valores que eu recebi nos últimos 7 dias. Sim, eu recebi essas quantias. E se funcionou para mim, pode funcionar para você também. Então, segura firme, não sai desse vídeo, porque lá no final eu vou te mostrar o passo a passo como você pode começar hoje mesmo a dar um basta na escravidão financeira que está te sufocando. Fica comigo até o fim, que a sua virada de vida pode estar em um clique. Ouça a voz dessa mãe que teve a sua bebê levada dos braços. A Eduarda está aqui com a gente, ao lado da tia, né, de parente, sempre amparando. É muito importante esse apoio da família. Eduarda,
A gente sabe que não está sendo fácil nesse momento. O que é que você consegue se lembrar, né, daquele momento que você saiu de casa com a Ana Beatriz nos braços? Bom, eu saí de casa com ela para atravessar a pista, né? Aí esse carro já vinha seguindo lentamente. Quando eu percebi algo estranho, que se ele estava tipo parando um pouquinho, depois ia para frente. Eu dei minha volta, porque eu desconfiei, né, que alguma coisa estava errada. Foi daí que a mulher abriu o vidro do carro e disse: se você dá mais uma volta, eu atiro. Aí foi na hora que eu congelei, né? Foi a mulher que te abordou? Dentro do carro, ela não chegou a sair. Foi na hora que os dois caras, com a camisa no rosto, desceram e puxaram a menina de mim. Usaram de violência para tomar a Ana do teu braço? Tomaram a força. Tomaram a força, porque eu não queria dar. No início parecia uma tragédia como tantas outras que nos deixam alarmados, né? Uma mãe desesperada, clamando por ajuda, relatando o sequestro da sua filhinha recém-nascida, Ana Beatriz, de apenas 15 dias. A primeira versão da mãe, Eduarda, afirmava que homens armados em um carro preto haviam sequestrado a criança. A população ficou em alerta e as autoridades rapidamente iniciaram as buscas pelos arrabaldes, mas conforme os dias passaram, um mistério angustiante começou a se formar. Em um novo depoimento, Eduarda mudou completamente a história, dizendo que os sequestradores invadiram sua casa, a violentaram e levaram a sua filhinha. O que deveria trazer mais luz ao caso apenas gerou mais dúvidas. As versões começaram a se chocar entre si. Testemunhas e vizinhos começaram a duvidar dos relatos da mãe. A polícia, que inicialmente tratava Eduarda como vítima, começou a notar inconsistências, passando a vê-la como suspeita. Por que uma história tão grave poderia mudar tantas vezes? Por que detalhes tão cruciais não se mantinham firmes? A cada depoimento, o cenário ficava cada vez mais sombrio. As contradições levantaram suspeitas não só entre os investigadores, mas também na comunidade local. A população, que antes sentia compaixão de Eduarda, começou a questionar: estaria Eduarda dizendo a verdade? A polícia intensificou os interrogatórios e as evidências começaram a se alinhar em outra direção. No auge das investigações, uma descoberta devastadora: o corpo da pequena Ana Beatriz foi encontrado dentro de um guarda-roupa na própria casa de Eduarda. A tragédia, antes vista como um sequestro, revelou-se em um cenário muito mais cruel. As versões desencontradas não eram apenas fruto da confusão de Eduarda, mas de tentativas de esconder um crime chocante. Mudou o depoimento? O que aconteceu? Dopada, tudo mais. Acabei tendo crise. Foi luta. O que você falou ontem de novidade para a polícia, assim, já que eles estão dizendo que você mudou a versão do sequestro? Assim, isso tudo tá na mão do advogado. Sobre... Do advogado, né? Quem é o advogado seu? Alguém poderia conversar com ele e tal, para explicar melhor. Estão tudo resolvendo o caso lá na delegacia. Tá na delegacia, né? O meu esposo está lá. Mas me diga uma coisa, olha, é uma informação que chega aqui, não? É a criança correndo aqui. Então, você está esperançosa de sua filha chegar hoje aqui na sua casa? Isso, se Deus quiser, vai ser ela. Então, o primeiro depoimento, quando você teve na delegacia, você estava dopada, é isso? Isso. Aí você teria colocado a versão que talvez mudou depois que o remédio saiu, melhorou essa situação? É isso. Sobre esse caso aí, tudo na mão do advogado. Como é que você está hoje? Você está medicada? Tá levando com dificuldade as informações que chegam até você? Medicada, sendo tratada psiquiatra, né, tudo mais. Estou sendo acompanhada, né? Enquanto todo mundo achava que a pequena Ana Beatriz, de apenas 15 dias de vida, ainda podia estar viva em algum lugar, e as buscas seguindo firmes pelos arredores da cidade e pelos cantos mais afastados de Novo Lino, em Alagoas, a polícia acabou decidindo voltar ao ponto inicial, a própria casa da família. E foi lá que uma das descobertas mais cruéis e revoltantes que esse país já viu veio à tona. Os policiais entraram no imóvel e, para espanto de todos, encontraram o corpo da bebezinha escondido dentro de um guarda-roupa. Mas o que deixou a cena ainda mais perturbadora foi o estado em que a criança foi encontrada. De acordo com informações da mídia, o corpinho de Ana Beatriz estava dentro de um pacote de sabão em pó. Sim, você ouviu direito. Um pacote de sabão em pó, como se a criança fosse algo descartável, sem valor, como se não fosse uma vida preciosa. Uma atitude monstruosa que choca qualquer ser humano
com um mínimo de sensibilidade. Nós estamos mostrando aqui ao vivo, ajudando, mas também, olha só, deixa eu ajudar aqui o policial também a subir, porque a informação, estamos ajudando aqui, olha só, a informação que a Ana Beatriz foi encontrada, há um desespero muito grande agora. Gilvan, por gentileza, o que foi que você soube, Gilvan? Pelo amor de Deus, Gilvan. Ô, Gilvan, você foi lá olhar a criança, Gilvan? Foi lá olhar a criança, Gilvan? Olha, nós estamos aqui, vamos tentar rodear aqui. Olha, um forte barulho lá dentro. Vamos tentar aqui mostrar aqui do lado. Tem acesso aqui pro lado? Tem acesso? O que você soube? O que você soube? O que você soube? A gente tá aqui ao vivo. O seu parente dela também? O seu parente dela também? Tá? O seu é o que dela? É tio. O seu tio? Qual foi a informação que disse? Ela tá morta já. Ela tá morta? A informação é essa que chega aqui pra gente. Qual foi a informação? Tá morta mesmo? O advogado da família, um homem experiente, acostumado com batalhas jurídicas e histórias pesadas, simplesmente não conseguiu segurar. Quando os policiais abriram o guarda-roupa e revelaram o corpo da pequena Ana Beatriz, aquele pacotinho de inocência sem vida, que segundo a imprensa estava escondido dentro de um pacote de sabão em pó, a reação do advogado foi imediata. O advogado desabou, chorou ali mesmo, na frente das câmeras, dos repórteres, e na frente da polícia e também diante de todos que acompanhavam o caso. Vou ser direto com o senhor. Vocês encontraram a Ana Beatriz? Exatamente, agora. Agora eu fui chamar a polícia, né? O pessoal. Onde está o corpo dela, doutor? Tá lá atrás de casa, meu amigo. Atrás dessa casa? Atrás da casa da família? É. No quintal da casa? É. Em que situação? Deixa a gente ver agora. Está confirmado o corpo. A polícia chegar, deixa o doutor Igor chegar, o pessoal, pra gente finalizar aí. Doutor, nós estamos ao vivo no Fica Alerta. O senhor confirma, então, que o corpo da Ana Beatriz foi achado? Sim, Wilson. Emocionado, o advogado da família confirma. O corpo da Ana Beatriz, a recém-nascida. Pois não. É pai. A gente é pai sentençador desse país. O Brasil todo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo com essa situação. Mas tá aí. Enquanto os agentes e policiais vasculhavam cada canto da casa em busca de respostas, a pressão chegou ao limite. E a mãe da pequena Ana Beatriz, Eduarda, ela não suportou e no meio do tumulto, das sirenes e do alvoroço dos vizinhos e da população que se aglomeravam em frente à casa, ela passou mal. Mas o que aconteceu logo depois foi ainda mais explosivo. Segundo fontes não oficiais, pessoas que estavam ali no meio da confusão, dizem que Eduarda teria confessado e informado que foi ela mesma quem tirou a vida da própria filha. Isso mesmo, a revelação caiu como uma bomba no meio do povo que já estava transtornado com a descoberta do corpo da bebê escondido no guarda-roupa. Ao ser retirada do local e levada para o atendimento médico, Eduarda, ela foi cercada por uma multidão furiosa que gritava, chorava e quase partiram para o linchamento. A revolta tomou conta da pequena cidade, o povo estarrecido com a crueldade e frieza do crime, gritava e pediam justiça e que Eduarda, a mãe da criança, fosse decretada culpada e responsabilizada por tal crueldade. Tem que morrer, Torcida! Deixa a gente ver essa assassina! Chegou um monte de policial agora porque o povo quer invadir o posto para pegar ela. Chegou um monte de polícia. O povo quer invadir o posto, minha filha. Todo mundo gritando justiça, chamando ela de assassina, e chegou um monte de policial agora. Para agravar ainda mais a situação, Pedro Henrique, vizinho da família e padrinho da criança, em uma entrevista contou que no mesmo dia em que a bebê
foi dada como desaparecida e sequestrada, Eduarda teria tentado tirar a própria vida. Isso mesmo. Segundo o padrinho, o comportamento de Eduarda mostrava sinais claros de colapso emocional, desespero e possivelmente culpa. Essa informação, que ainda será oficialmente confirmada pela polícia, foi relatada com detalhes pelo próprio Pedro Henrique, que se diz profundamente abalado com tudo o que aconteceu. O padrinho, que conhecia a família de perto, jamais imaginou que um caso tão cruel pudesse acontecer logo ali, do outro lado do muro. Você que é padrinho da menina, que desapareceu, sumiu com 15 dias de nascida, né? O que foi que vocês viram sexta-feira na casa da comadre de vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Bem, primeiramente, logo cedo do acontecimento, a gente não estava aqui. Aí depois que eu vim sair aqui para a praça, que eu gosto de dar toda manhã aqui na praça, minha esposa saiu e perguntou como é que tá a Eduarda. Eu falei, eu vou lá na casa dela, simbora. A gente adentramos, na hora que a gente adentramos dentro da residência, ela estava com a faca no pé da barriga assim. Assim que ela me viu, ela escondeu a faca atrás das costas. Aí minha esposa chegou e escondeu a faca. Minha esposa veio, abraçou ela e retirou a peixeira da mão dela, me entregou, botei num quarto aqui, esperei até as autoridades chegar. Aí o pai tinha saído para buscar a mala, que tinha chegado de viagem. Aí na hora que ele chegou, falei o acontecimento a ele, aí eu fiquei no apoio, né? Eu e minha esposa, ficamos no apoio. Aí na hora que chegou o apoio, aí veio aquela comoção todinha. Aí quando foi no outro dia, na Badia, umas 11 horas, a gente começou a reunir o pessoal para fechar a BR aqui. Agora, como já era de se esperar, né, surgem vozes tentando colocar uma lente mais suave sobre esse crime, alegando que Eduarda poderia estar sofrendo de depressão pós-parto. Sim, a gente sabe que essa condição existe, que é uma doença real, séria, e atinge muitas mulheres após o nascimento dos filhos, né? Isso não se discute. Mas uma coisa precisa ficar muito clara: essa hipótese não pode e não deve ser usada como escudo para um crime tão cruel. Se Eduarda estava passando por um colapso emocional, ela tinha alternativas. Ela poderia ter pedido ajuda, ter procurado um profissional da saúde, ter deixado a criança sob os cuidados de um parente. Existiam portas abertas, existiam saídas, mas o que ela fez, segundo os indícios, foi esconder, mentir, enganar e no fim silenciar uma vida que mal havia começado. Isso não é só dor, é perversidade. E para ir rapidinho, um recadinho para você que sonha viajar para a Terra Santa e pisar e andar nos lugares aonde Jesus trilhou. Eu quero fazer um convite para você que tem o desejo e o sonho de conhecer a Terra Santa, os lugares aonde Jesus passou. Eu realizei esse sonho, para mim foi uma experiência sobrenatural. E se você quiser realizar esse sonho, venha comigo para uma caravana agora em novembro desse ano. Israel para Todos com Carlos Reinar. Clique aqui no QR Code e realize esse sonho com a gente. E para as pessoas que se sensibilizam de que Eduarda poderia estar com depressão pós-parto, a gente não pode cair na armadilha de confundir empatia com conivência. Depressão precisa ser tratada, acolhida e enfrentada, mas homicídio precisa ser julgado. Porque quando uma pessoa comete um crime e tenta encobrir, cria versões, manipula a verdade, ela demonstra consciência do que fez. E essa consciência precisa ser levada em conta se for comprovado que Eduarda tinha um transtorno, que seja acompanhada sim, mas que também ela responda com firmeza diante da justiça. Porque a pequena Ana Beatriz, ela não teve o direito de viver. E ninguém tem o direito de apagar essa realidade. O Brasil não pode seguir normalizando o injustificável só porque o discurso é sensível e soa bonito. A verdade é nua e crua. Alguém precisa pagar pelo que foi feito. E pagar com a moeda da lei. E diante de um caso tão absurdo e revoltante como esse, o que nos resta além da indignação é a reflexão. Não dá mais para fechar os olhos e fingir que vivemos em tempos normais. Quando uma mãe que deveria ser o maior símbolo de proteção e cuidado,
é suspeita de tirar a vida da própria filha recém-nascida, alguma coisa quebrou. Quebrou na alma da sociedade, quebrou na base da humanidade. E o mais triste é que isso não é mais algo isolado. Nós estamos vendo essas tragédias se repetirem uma atrás da outra, como se a maldade tivesse sido normalizada, como se a perversão estivesse se multiplicando e ninguém mais se espanta. Mas eu digo, a gente precisa se espantar sim, nós precisamos se revoltar sim, porque quando a dor deixa de chocar é sinal de que nós estamos adoecidos por dentro. Que o nome de Ana Beatriz não seja esquecido e que a sua história sirva de alerta e que a gente, como sociedade, pare de tolerar o intolerável. Justiça, verdade e consciência é o mínimo que essa bebê merece. Deixe a tua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou desse absurdo que essa mãe fez com essa pequena criança. Comente aqui abaixo, eu quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Compartilhe esse vídeo com todo mundo aí, com os teus familiares, com pessoas no meio dos teus amigos, para o grupo da igreja, para o grupo da escola, o grupo da empresa e, claro, compartilha nas tuas redes sociais também, tá? Espalhe essa mensagem porque esse é um alerta que muitas pessoas precisam ouvir, tá? E não se esqueça, deixe o teu like agora mesmo e inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E agora presta bem atenção, se você quer entender como funciona o mercado digital, mudar de vida, sair da miséria e gerar renda todos os dias, olha esses números aqui na tela, mais de R$3.000 em apenas 7 dias. Já imaginou você fazer isso toda semana? Isso dá mais do que 4 salários mínimos. Trabalhando da sua casa, com teu celular, sem patrão, sem relógio batendo ponto. Esses valores são as minhas comissões limpas e honestas, conquistadas com trabalho, feito com propósito e responsabilidade e consistência, tá? Não tem enganação aqui, eu mostro o que eu ganho porque eu vivo disso, vivo isso na prática. E se você quer aprender a como trilhar esse mesmo caminho, clica no link que está fixado no primeiro comentário logo abaixo desse vídeo. Ou mire a câmera do seu celular nesse QR Code e vai aparecer um link, você vai clicar nesse link e vai ser encaminhado direto para o WhatsApp da nossa equipe. Entre em contato agora mesmo com a nossa equipe que nós vamos te ensinar o caminho da prosperidade financeira. Até um próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.